Acho que sensibilização da sociedade, da opinião pública e da cidadania para a questão dos impostos é um trabalho nobre, tem que ser feito, mas arriscaria dizer que é uma luta inglória, pelo menos no curto prazo, né? Volto a dizer que não falo isso como um acadêmico, falo isso como um mero observador. Acredito que a experiência, por exemplo, do Dr. Adib Jatene, né, um tempo atrás, trazendo um novo imposto para salvar a saúde do pobre, né, no Brasil, um momento em que você já tinha uma carga tributária absurda, e essa estrutura tributária maluca que o Brasil já tem há muito tempo, e naquele momento esse discurso encaixou e teve uma aceitação incrível, né? O Jatene fez aquela cruzada dele e criou a CPMF, né? Criou um imposto a mais com essa causa, e eu lembro de conversar com pessoas próximas e bem pensantes e tal, e não, é uma boa mesmo, pô, faz a conta, né, com esse dinheiro para a saúde, resolve o problema, faz tantos hospitais, ou seja, uma falácia completa essa história, que era, na verdade, apenas mais um remendo para aumento de arrecadação, esse Estado perdulário brasileiro, né, que, aliás, está no seu momento mais perdulário, e isso não está no lead do debate eleitoral. Então, era a CPMF que acabou entrando e acabou servindo ao ajuste fiscal num momento até importante, que foi o momento da implantação do Plano Real, mas de uma maneira absolutamente torta, né, a partir de propósitos inteiramente, enfim, dissimulados, né? Então, eu tenho a impressão de que a opinião pública, por exemplo, no Rio de Janeiro, um pouco mais recentemente, você teve questões, por exemplo, a então governadora do Estado, Rosinha Garotinho, instituindo uma taxa, que era um imposto para criar um fundo contra a pobreza, inserida na conta de luz, né? Um negócio assim, absolutamente oportunista, sem base racional nenhuma, e aquele negócio passou tranquilamente e foi instituído, né, com essa função nobre de salvar os pobres e tal, mais uma taxa. Hoje em dia o Rio de Janeiro tem uma nova taxa para iluminação pública, né? Eu acho que podemos criar uma taxa para as UPPs, né? Por que não? Está dando tão certo, então vamos criar um imposto para a UPP da Rocinha. E aí a classe média esclarecida vai falar, não, realmente, né, vamos pagar isso, porque a UPP é tão boa. Então, assim, a capacidade da opinião pública enxergar, eu acho, né, o problema, o real problema da administração, da arrecadação e administração de impostos no Brasil, acho que está um pouco distante enfim, da real compreensão do problema. Então, a provocação que eu deixaria é o seguinte, para fechar, né, Paulo, estamos aí. Por que não se trabalhar, quer dizer, as pessoas, esse grupo e outros grupos interessados no assunto, paralelamente com as campanhas públicas, que são fundamentais, não podemos nos afastar disso, mas por que não trabalhar num projeto que não é complicado, num belo projeto de reforma tributária, né, e a militância passar a ser, em cima desse projeto? Eu me lembro do relatório do Mussa Demis, né, há muito tempo atrás, sobre imposto de valor agregado e tal. Quer dizer, a reforma, as grandes linhas, não é uma iniciativa tão difícil, e você teria um projeto, um pouco como foram alguns outros planos bem-sucedidos, até o Plano Real. É um momento que você tem um grupo capacitado para fazer e uma forte injunção com atores, né? Apresenta ao Palocci, apresenta ao Serra, apresenta a atores importantes da República, e uma tentativa de modificação institucional, né, com os tomadores de decisão, né, num prazo mais curto do que seria
com o convencimento da opinião pública, que, na opinião, leva bastante tempo. Eu, particularmente, já vi diversos projetos, o governo já apresentou, a oposição já apresentou. E, na minha opinião, o que faltou foi realmente ter esse que Jorge mencionou, da mobilização popular, da sociedade, pela reforma tributária. Todos os projetos que eu vi foram encaminhados por empresários. E é o rótulo que isso leva, bom, isso é uma questão empresarial, é empresário querendo aumentar o lucro. E nunca falam do cidadão, do indivíduo, daquele que paga o imposto, aquele que suporta o maior ônus tributário. Então, acho que tem que ser feita uma meia-culpa e, na sua opinião, se isso for levado por um lado popular, se a gente conseguir transmitir essa ideia, e por isso a importância de campanhas aumentando a transparência nos impostos, seria justamente para o cidadão poder entender e aí o político ficar mais à vontade para tratar essa questão sem ser rotulado como um defensor do capital, dos interesses mercantilistas, empresariais. O que você acha? Acho que a campanha de conscientização de opinião pública deve seguir, mas eu não acredito que nós, pelo menos no curto prazo, venhamos a ter um controle sobre isso, como se fosse um abaixo-assinado do Ficha Limpa. Acho que é completamente diferente. Acho que a opinião pública esclarecida nem sabe criticar o PAC, né? Programa de aceleração do crescimento, né? Mesmo que ele fosse um programa consistente em termos de obras, que é a natureza dele, ele não tem nada a ver com a aceleração do crescimento. A aceleração do crescimento é você mudar a estrutura. Por exemplo, um grande plano de reforma tributária seria um plano de aceleração do crescimento, por exemplo, né? Eu não vejo, não sei se é por azar ou por infelicidade, quer dizer, eu, em conversas que supostamente com gente muito esclarecida, eu não vejo essa crítica ao PAC, né? Esse tipo de embuste que é essa ideia do PAC, né? Que deveria, a meu ver, ser torpedeada, porque é realmente uma fraude. Então, acredito que a tomada de consciência em larga escala, né, pela massa e tal, é um trabalho importante, que tem que ser feito, mas é muito, enfim, é um trabalho demorado. O que eu acho, eu vou voltar a minha, talvez um pouco ao meu caminho inicial, é que você tem, num determinado momento, a tomada de decisão, né? Eu sou um democrata, né, pelo amor de Deus, não veja, por favor, nenhuma insinuação autoritária nisso, né? Agora, nem sempre a tomada de decisão, nem sempre uma grande mudança institucional vai ser feita com a mobilização completa das massas, todos nas ruas de cara pintada por menos impostos, porque é um caminho complicado. Então, acho que num determinado momento, por exemplo, né, fazer uma comparação um pouco grosseira, mas que eu acho que se aplica. A ideia de ocupar os morros armados até os dentes, né, por traficantes no Rio de Janeiro, né, botar a polícia lá, ocupar e afugentar os traficantes, que é uma coisa que está sendo feita, não sei se qual vai ser a longevidade desse projeto, né? Ele é difícil e tal, mas o fato é que está sendo feito, né? Essa discussão é antiquíssima, né? Por que o Estado, a sociedade culta, esclarecida, de bem, né, não toma aquelas áreas que, afinal, são áreas da cidade, e etc. e tal, né? Isso jamais se conseguiu um clamor público em torno disso. Ao contrário, havia um constrangimento, havia questão social, políticos em geral nunca assumiram isso como bandeira, né, desde o brizolismo e tal. Não, mas tem inocentes, mas a favela é um lugar de trabalhadores, tudo verdade, né? Mas você vai ter violência, mas não adianta, porque se não mudar o mercado, se não legalizar as drogas, os traficantes voltam. Quer dizer, milhares de atalhos, milhares de problemas e desvios, né? E, num determinado momento, você tem talvez o cara certo, ou
né, uma autoridade abnegada, como me parece ser o José Mariano Beltrame, né, um cara que tem um período já longo aí, né, como chefe da segurança pública e não sai candidato nas eleições, acho que é uma novidade, acho que ele deve, no mínimo, ter outros propósitos diferentes dos seus antecessores. E um sujeito que vai lá e vai fazer. Eu quero fazer, eu vou enfrentar, eu vou assumir o ônus, eu acho que dá para fazer, eu vou operacionalizar, eu vou montar esse projeto, vou lá e vou fazer. Né? E o que acontece? Junta com um governante, o Sérgio Cabral, que é um governante surpreendente, né? Assim, eu acho, no aspecto econômico, no aspecto de segurança pública, enfim. Mas como o Itamar Franco foi surpreendente também, num determinado momento, né? Ele estava ali indo para o quarto ministro da Fazenda, de repente houve aquela composição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique atrai pessoas que têm plano e vontade de fazer, vão lá e fazem. Né? Então, voltaria a deixar essa questão. Né? Acho que é fundamental a gente se municiar do conceito e passar a mensagem adiante, mas eu acho que um plano de ação executável. Acho que tem que descobrir quem é o nosso Indiana Jones aí dos impostos, né? Quem é que a gente vai chegar com o plano e é coragem mesmo, e vamos fazer. E aí tem só para deixar uma questão, que é o seguinte: os governantes temem muito esse tipo de iniciativa, porque significa perda de arrecadação, em geral, no primeiro momento. Né? Você simplificar, tirar todos aqueles retalhos, né? Significa. Então, não fazem também por isso, né? Porque eu vou ficar sem caixa no primeiro momento. Então, você tem que ter um Indiana Jones para colar num cara desse, dizer, senão você vai perder aqui, vai ganhar muito ali. Pode ser um plano real, pode ser um Luiz Inácio da Silva, pode ser um símbolo desse, fortíssimo até politicamente. Muito obrigado.